No Saber Direito desta semana, a aula é sobre direito administrativo. A professora Michelle Marie vai atualizar as questões relativas à nova Lei de Licitações e Contratos. Durante as 5 aulas, vão ser abordados o planejamento da contratação, a governança e a gestão de riscos. A professora vai falar ainda sobre a duração, as alterações de contratos, assessoramento jurídico e contratação direta. Começa agora a aula 4. Olá, bem-vindos aqui à nossa aula 4. Eu sou a professora Michelle Marie e a gente está tratando aqui sobre o regime das contratações públicas na nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, que está aí com início para a execução máxima previsto para o dia 1º de abril, agora de 2023, se não for prorrogado, né, o início da vigência da nova Lei de Licitações e Contratos, ok? Como a gente viu em todas as aulas e nesta não vai ser diferente, para que a gente possa situar-se dentro da nova Lei de Licitações e Contratos para saber dentro dela aonde a gente está tratando em cada ponto de cada aula, ok? Então aqui a gente tem no título 1 as disposições preliminares, que vai tratar do âmbito de aplicação da lei, vai dizer a quem ela se aplica, dos princípios, das definições e dos agentes públicos. No título 2, a nova Lei de Licitações e Contratos vai tratar das licitações, do processo licitatório, né? E a gente viu aí dentro do processo licitatório a observância e a necessidade de verificar a governança da contratação pública, o planejamento da contratação pública. E vimos também agora na aula 3 a duração do contrato. E aí no título 3 dos contratos administrativos, a execução do contrato. Agora na aula 4, que é a que a gente está iniciando, vamos tratar sobre alteração dos contratos administrativos. Então tá lá no título 3 que trata dos contratos administrativos, da execução contratual. E a alteração dos contratos e dos preços tá lá dos artigos 124 a 136 da nova Lei de Licitações e Contratos. O título 4 trata das irregularidades e o título 5 traz lá as disposições gerais. E dentre as disposições gerais, ele traz 2 disposições muito importantes que eu venho repetindo para os senhores e vou repetir agora novamente. Dentro lá do título 4 das disposições gerais, a nova Lei de Licitações e Contratos trouxe previsão de utilização dos regimes dos microsistemas jurídicos anteriores, dos regimes de contratação anteriores, da 866, da 10.520, que trata do pregão, da 12.462, que trata do regime diferenciado da contratação. Então, eu posso utilizar até 1º de abril de 2023, se a nova lei não for prorrogada, esses regimes também de contratação. Escolhido o regime, lá na fase interna do meu procedimento licitatório, do meu processo licitatório, aliás, escolhido o regime dentro do processo licitatório, lá no meu edital, lá dentro dos meus artefatos de contratação, eu vou ter que ficar dentro desse regime até a finalização da execução do contrato. Isso quer dizer que eu não posso misturar os regimes de contratação, ok? Então, até aqui, a gente viu que agora a gente está na parte de alteração dos contratos administrativos. Muito bem, a gente viu lá na nossa linha de processo licitatório, de fases a serem observadas, que eu tenho o insumo, tenho a minha necessidade ali determinada pelo estudo técnico preliminar, tenho a descrição do meu objeto, ou pelo anteprojeto, ou pelo termo de referência, ou pelo projeto básico, que não são as mesmas coisas, e a diferenciação está lá no artigo 6º da nova lei, que traz as definições. Eu vou ter o meu edital, tenho o meu contrato, então aí eu tenho a linha aí sucessória dentro do processo licitatório. A contratação, ela serve para quê? A gente já viu e eu vou repetir aqui porque ela é importante para essa fase que a gente está de alteração do contrato administrativo. Então, muita atenção aqui. A contratação, ela serve para atender a necessidade do órgão ou da
entidade. Isso é fato, é notório, ok? Ela é o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Eu disse para os senhores que, em relação ao ciclo de vida do objeto considerado aspecto ambiental, para consultarem o Guia Nacional de Sustentabilidade da Advocacia Geral da União. Está lá no site da AGU, o guia produzido pela Câmara Nacional de Sustentabilidade. Eu vou buscar com a contratação garantir a isonomia na competição entre os possíveis fornecedores. Eu vou buscar com a contratação buscar o preço compatível com o mercado. Eu tenho que incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Tudo isso eu vou buscar com a contratação. A gente viu na aula 3 sobre a duração dos contratos administrativos que o contrato administrativo é um ajuste de vontades entre particular e a administração pública, que eu tenho lá a definição de cláusulas relacionadas a esse contrato. E eu vou ter a definição de cláusulas específicas quando elas decorrerem, forem resultantes de exigência da lei, ok? E eu vou ter ali, dentro da corrente que adota o entendimento de que o contrato administrativo não é ato, eu vou ter ali a concepção de que o privado tem liberdade de escolha. Então, ele teria autonomia de vontade na formação do ato jurídico. E aí eu tenho, por fim, que os contratos administrativos, eles são mutáveis. Então, eles podem sofrer alteração. Então, isso já nos demonstra aqui que os contratos administrativos, eles podem sofrer alteração e são mutáveis. Então, é a primeira concepção que a gente tem que ter aqui, a primeira conclusão que a gente pode tirar aqui da aula, ok? Bom, a gente vai observar os limites pela lei. Então, a lei traz os limites de alteração desse contrato administrativo e devem ser observados, ok? E esses limites, eles são tanto qualitativo quanto quantitativo. Então, eu tenho limite qualitativo de alteração, de mutabilidade dos contratos administrativos, quanto eu tenho limite qualitativo quanto quantitativo, ok? Então, o objeto do contrato, ele não pode ser alterado. A segunda conclusão básica que a gente vai tirar dessa aula é que eu nunca vou poder alterar o objeto do contrato, ok? O objeto do contrato, ele foi concebido dentro da fase interna do processo licitatório. A minha instrução considerou o objeto que eu vou ali, enquanto administração, de acordo com a minha necessidade, descrever. Eu considerei a solução que eu achei para poder fazer a aquisição ou a prestação do serviço, ou mesmo a obra ou o serviço de engenharia, que seja ali de acordo com a minha necessidade. Esse objeto, ele foi licitado, passou por um procedimento licitatório. Então, eu não posso ter uma alteração desse objeto depois de licitado e assinado o contrato. Então, o que eu posso mudar, alterar dentro do contrato administrativo são cláusulas quantitativas e qualitativas ali, ok? Que me levem a essa alteração. Bom, eu tenho que proteger as condições expressas no edital relacionada à competitividade do certame. E por isso, então, aí foi a nossa conclusão de que eu não posso ter alteração do objeto do contrato, e sim das cláusulas relacionadas à quantidade e qualidade, ok? Então, assim, no acórdão 1793 de 2011 do plenário do Tribunal de Contas da União, deixo aí para a leitura completa dos senhores, foi decidido que aditivos contratuais firmados em prazo exíguo constituem indício de falta de planejamento. Então, quando eu tenho aditivo, alteração do contrato em prazo muito curto, contado da assinatura desse contrato, eu tenho um indício, de acordo com esse acórdão, de que eu tive falta de planejamento desta contratação. E aí a gente vai lá
para a aula 1, que a gente tratou da governança da contratação pública e da necessidade de planejamento. E aí, lá naquela aula, eu defini e concluí com vocês o que é governança, o que é planejamento. E a gente viu a importância que é o planejamento da contratação. Eu ter um planejamento bem feito na fase interna da contratação me evita que eu tenha uma fase de execução contratual tormentosa, ok? Para que eu tenha uma execução contratual saudável, eficiente, eu tenho que ter tido um planejamento da contratação de forma sustentável ali para aquela minha contratação pública. É importante a gente considerar a importância do planejamento da contratação, tá? Então, eu tenho que ter o respeito ao edital, mas a proposta apresentada pelo licitante, mas os termos que eu tenho dentro do contrato administrativo, as cláusulas que foram ali estabelecidas, inclusive as cláusulas que vão estabelecer e alocar riscos, que vai gerar a minha matriz de risco. Então, eu tenho que ter o respeito ao edital, à proposta e ao contrato, tá? Isso não pode gerar distorção dentro do meu processo licitatório, tá bom? E aí eu vou ter o que a gente chama de pacta sunt servanda, que é as cláusulas do contrato, devem ser as cláusulas pactuadas no contrato administrativo, devem ser respeitadas por ambas as partes, seja contratante, seja contratado, ok? Então tá, eu tenho o contrato, eu tenho a demonstração dos fatos apresentados durante a execução do contrato, tá bom? Então, os fatos supervenientes à formalização do contrato que se apresentem ali pode me gerar a necessidade de mutabilidade. Para quê? Para que aquele contrato seja fielmente executado. Então, quando eu tiver no âmbito de uma justificativa técnica para a mutabilidade do contrato administrativo, para alterar esse contrato administrativo, eu vou utilizar o que eu chamo de nexo de causalidade. Então, a motivação de fato que me gerou a necessidade de alteração desse contrato administrativo deve ser expressamente trazida dentro do processo licitatório, ok? Então, a motivação de fato e de direito superveniente ao contrato administrativo que foi firmado deve ser demonstrado. Eu tenho que trazer esse nexo de causalidade para justificar a necessidade de alteração do meu contrato administrativo. Pois bem, na nova lei de licitações e contratos, professora, qual é a parte que ela traz de alteração lá dos contratos administrativos? Qual é a parte que possibilita aí essa alteração dos contratos administrativos? A gente vai ver que está lá no 124, artigo 124 da Lei 14.133 de 2021. Ele corresponde ao artigo 65 da Lei 866 de 1993. Vai ser necessário aí termo aditivo, tá? E é o artigo 132 da nova Lei de Licitações e Contratos que me traz lá a necessidade de termo aditivo. Existem exceções a essa necessidade de termo aditivo. Existem exceções que me trazem a possibilidade de, por exemplo, apostilar esse contrato administrativo, ok? Então, eu tenho ali, quando eu tenho ali a aplicação de reajuste por índice, que já venha estabelecido no contrato, eu posso fazer aí por apostila o reajuste desse índice. Na repactuação, que a gente vai ver um pouco mais adiante aqui na nossa aula, eu também posso fazer aí um aditivo para ter a repactuação desse contrato administrativo. A repactuação utilizada nos contratos de prestação de serviço com mão de obra exclusiva, ok? Então, eu tenho como prerrogativa atribuída à administração pública, por meio de lei, essa possibilidade de alteração do contrato administrativo, ok? E lá no 124, artigo 124, inciso 1A, eu tenho a possibilidade de alteração qualitativa desse contrato administrativo. Então, no artigo 124, inciso 1º, a linha A,
possibilidade de alteração qualitativa do contrato administrativo, ok? Eu posso alterar esse contrato administrativo unilateralmente. E aí lembram na aula da duração dos contratos administrativos, na aula 3, que a gente falou que isso é uma prerrogativa da administração, tá bom? Essa alteração unilateral, essa possibilidade da administração alterar unilateralmente o contrato administrativo é uma prerrogativa da administração. Isso quer dizer que eu posso mudar sem que a outra parte precise concordar. Então, eu posso, enquanto administração, mudar o contrato administrativo sem que o contratado precise concordar com essa alteração. Ok, professora. Mas eu posso ter uma alteração consensual? Pode ser alteração consensual de acordo com também o que o contratado também considerar ali o que o contratado traz na possibilidade de alteração desse contrato? Bom, eu, na minha opinião, acredito que pelas disposições que trouxe a nova lei de licitação a nova lei de licitações e contratos, a 14.133, para evitar controvérsias maiores dentro dessas alterações do contrato administrativo, e considerando que a gente tem lá a discricionariedade também do ato administrativo, e aí considerando ainda o artigo 115 da nova lei de licitações e contratos, que trata da fiel execução do contrato administrativo, então eu teria aí como de bom trato dentro do âmbito dos contratos administrativos, possibilitar aí essa consensualidade na alteração do contrato administrativo, para que eu tenha aí a fiel execução do contrato administrativo e atenda ali o artigo 115 da nova lei de licitações e contratos. Mas necessariamente eu tenho que ter essa consensualidade dentro das alterações dos contratos administrativos? Necessariamente não, porque a lei traz como uma prerrogativa da administração o artigo 124. Então, ela traz como uma possibilidade de alteração unilateral por parte da administração pública. Mas ali seria, até de acordo com as previsões da nova lei de licitações e contratos, seria interessante que eu trouxesse também essa consensualidade para dentro da alteração da possibilidade de alteração dos contratos administrativos, já que são um ajuste de vontade entre a administração e o contratado, ok? Muito bem, já que a gente considerou aí que a gente pode fazer de forma consensual também para evitar controvérsias, essas alterações do contrato administrativo, a gente vai lá para o artigo 124, inciso 1, a linha B, que vai tratar da alteração do contrato administrativo de maneira quantitativa, que também a lei traz como uma possibilidade unilateral da administração pública, ok? Motivação é necessária na alteração do contrato administrativo? Sim, a motivação sempre será necessária, tá? E deve constar do processo licitatório. O que não está no processo licitatório não está no mundo. Então, a gente tem que sempre fazer constar do processo licitatório a motivação para a alteração do contrato administrativo, a motivação para qualquer necessidade de alteração que surja durante a execução do contrato, até porque numa eventual auditoria que pode levar 5, 10 anos, os senhores não vão lembrar mais quais foram os fatos que levaram à necessidade de alterar o contrato. Então, é bom que isso fique registrado dentro do processo licitatório, para que quando exista essa eventual auditoria, eu possa aí verificar qual foi a motivação à época dos fatos que me gerou a necessidade de alteração do contrato, ok? Então, a motivação é necessária, os fundamentos de fato e de direito devem constar do processo e a gente está respeitando aí, homenageando o artigo 50 da Lei 9784 de 99. Essa lei trata do processo administrativo federal. Então, é bom que se tenha em mente também o respeito ao que traz aí o artigo 50 da Lei 9784, que trata do processo administrativo federal. Entrando aqui já na seara de alteração do contrato administrativo em si, a gente vai lá
para a teoria dos motivos determinantes, já que a gente acabou aqui de dizer sobre a necessidade da motivação da alteração do contrato administrativo. A gente agora vai para a teoria dos motivos determinantes. E ela diz o quê? Tornados públicos os motivos, não há como retroceder. Então, isso quer dizer, se é ilícita a manifestação de vontade, também será. Então, se é ilícita a alteração do contrato, também será a manifestação de vontade. Tornei público aquele motivo, não tenho como retroceder. Se aquele motivo é ilícito, a manifestação de vontade também será. Vamos considerar aqui na motivação da alteração do contrato, na motivação que eu vou levar aos autos do processo para alterar esse contrato administrativo. Vamos considerar artigo 20, artigo 22 e artigo 30 da LINDB, tá? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que deixo aí para a leitura dos senhores. Então, considerem esses artigos também quando eu for motivar, na motivação da alteração do contrato administrativo. E aí, relacionado à teoria dos motivos determinantes, dos motivos que me levaram a essa alteração. Lá no artigo 5º da nova Lei de Licitações e Contratos, no artigo 5º da 14.133 de 2021, ele vai me trazer quais são os princípios que eu tenho que observar dentro do regime jurídico da nova Lei de Licitações e Contratos, dentro desse microsistema jurídico. E aí, dentro desses princípios, ele traz lá expressamente que eu vou observar as disposições da LINDB, tá? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dentre essas disposições, está aí artigo 20, 22 e 30, que eu acabei de deixar para a leitura dos senhores. E aí, relacionado aos artigos 20, 22 e 30 da LINDB, a gente vai ter ali uma necessidade de considerar nessa motivação a adequação, a proporcionalidade, os obstáculos reais à segurança jurídica, a justa medida, a medida mais adequada, a menos onerosa para a administração. Então, é isso que eu vou considerar no meu motivo da minha alteração contratual. Artigo 124, parágrafo 1º da nova Lei de Licitações e Contratos, ele me traz a necessidade de alteração por defeitos no projeto. E essa necessidade de alteração por defeitos no projeto vai ensejar a apuração de responsabilidade do responsável técnico. Isso é novidade na nova Lei de Licitações e Contratos. Na 866 não havia essa previsão, tá? Então, pelo 124, parágrafo 1º, necessidade de alteração por defeitos no projeto pode ensejar aí a apuração de responsabilidade do responsável técnico pelo projeto, ok? E aí, na doutrina e na jurisprudência, a gente tinha aí entendimento sobre os limites para alteração do contrato administrativo, ok? Os limites para alteração do contrato administrativo estava lá no artigo 65, parágrafo 1º da 866. Esses limites foram considerados também na nova Lei de Licitações e Contratos, na 14.133 de 2021. Esses limites também foram considerados na nova Lei de Licitações e Contratos, lá no artigo 124, tá? Então, lá no artigo 65, parágrafo 1º da 866, a gente tinha os limites de 25% ou 50% para alterações do contrato, tá? E eles seriam aplicados para as alterações quantitativas, ok? Na nova Lei de Licitações e Contratos, a gente tem no 124, 1B também a possibilidade. E aí eu vou deixar para a leitura dos senhores a decisão 215 de 1999 do Tribunal de Contas da União, tá? Nós não tínhamos no microsistema jurídico da 866, da Lei número 866 de 93, tão explícito aí esses limites de alteração no âmbito das alterações qualitativas, ok? Então, esse acórdão que eu deixei para a leitura dos senhores, aliás, essa decisão,
decisão 215 de 99 do TCU, veio tratando aí sobre os limites de 25% ou 50%, e aí no microsistema jurídico da 866, que era o 65, parágrafo 1º, tá? Que seria aplicado para as alterações quantitativas. E o 65A, que era a alteração qualitativa, não haveria limite se houvesse uma justificativa adequada para essa alteração sem limite. Ocorre que a nova lei de licitações e contratos, ok? No artigo 125 da Lei 14.133 de 2021. Ela estabeleceu expressamente quais são os limites percentuais para as alterações qualitativas, ok? O que não havia tão claro, tão expresso na lei anterior, na Lei 866 de 1993. Então, o contratado vai ser obrigado a aceitar as alterações superiores a 25% ou 50% nas alterações unilaterais. Ele não é obrigado a aceitar alterações superiores à prevista em lei. Então, o contratado agora, no regime da nova lei de licitações e contratos, ele vai ser obrigado a aceitar as alterações superiores a 25% ou 50% nas alterações unilaterais. Mas ele não é obrigado a aceitar alterações superiores à prevista na lei, tá? Bom, então, na nova lei de licitações e contratos, na 14.133 de 2021, lá no artigo 125, a gente vai estabelecer quais são os limites percentuais para as alterações qualitativas, o que não havia expressamente na 866 de 1993, ok? E aí, considerando isso, o contratado ele não vai ser obrigado a aceitar alterações superiores a 25% ou 50% nas alterações unilaterais, tá? Por quê? Porque ele não é obrigado a aceitar alterações superiores às previstas na lei. E como a lei traz expressamente essa alteração no percentual de 25% ou 50%, ele não é obrigado a aceitar alterações superiores a isso. Mas de forma consensual. Isso pode ser estabelecido de forma consensual, isso pode ser estabelecido, ok? Vou deixar para leituras dos senhores orientação normativa da Advocacia Geral da União, número 50 de 2014. Como já disse para os senhores, as orientações normativas da Advocacia Geral da União se encontram lá no sítio da Advocacia Geral da União, ou os senhores podem fazer pesquisas também por meio do Google e colocar orientações normativas da AGU, que vai lá ser facilmente encontrado, tá? Então, eu posso ter alterações consensuais, como eu falei, posso ter alterações consensuais, acréscimo ou modificação dos projetos, das especificações. Se for no acréscimo, eu vou ter ali alteração consensual de forma quantitativa. Se for modificação do projeto ou das especificações, eu vou ter ali alterações de forma qualitativa, tá? E aí, exemplificativamente, no artigo 124, inciso 2 da nova lei de licitações e contratos, eu vou ali possibilitar que eu tenha acordo entre as partes para fazer essa alteração dentro do contrato administrativo, ok? Bom, vamos agora tratar sobre a teoria da imprevisão dentro dos contratos administrativos. Como assim, professora? Eu posso utilizar a teoria da imprevisão também dentro dos contratos administrativos? Também posso utilizar a teoria da imprevisão. E a teoria da imprevisão pode ser entendida como aquela que vai afetar a execução do contrato. Então, eu tenho algo imprevisível quando da celebração do contrato. Eu tenho um fato externo à vontade das partes. Eu vou ter um fato que vai causar um abalo, e um abalo que seja considerado significativo para a execução do contrato, que vai resultar numa necessidade de reequilíbrio desse contrato administrativo, tá? Por quê? Porque a prestação vai ficar mais onerosa se eu não fizer esse reequilíbrio, tá? E a prestação ficando mais onerosa para uma das partes, não há aí justificativa
para continuar com esse contrato, porque eu não vou ter aí uma fiel execução desse contrato nos termos do que dispõe o artigo 115 da nova Lei de Licitações e Contratos, tá? Tem que ser um fato alheio à vontade das partes, então aí dentro da teoria da imprevisão. Lá no 124.2d, tem ali a possibilidade de alteração do contrato administrativo por meio da revisão desse contrato administrativo. E a gente vai considerar na alteração do contrato administrativo a função social do contrato também, o interesse público ali que eu sou guardião enquanto administração pública, tá? Em qualquer caso, em qualquer caso de alteração, eu vou ali ter que respeitar a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato administrativo. Sobre essa repartição objetiva de risco, lembram lá na aula 1 que a gente tratou sobre a necessidade de alocação do risco no contrato administrativo, lá dentro da fase interna do processo licitatório, eu já posso fazer essa alocação de risco. Que risco eu vou suportar enquanto contratado, que risco eu vou suportar enquanto administração pública. Estabelecido esse risco, estabelecida a matriz de risco dentro do contrato, esses riscos previamente definidos, chamados ordinários, aí eu vou necessitar da leitura deles para saber de quem é o risco e quem vai suportar. Fora do que for ordinário, do que tiver estabelecido ali, do que tiver alocado de risco dentro do contrato, eu vou ter ali riscos extraordinários ao contrato administrativo, tá? Essas cláusulas dentro do contrato que prevêem, essas cláusulas econômico-financeiras que prevêem aí esses riscos chamadas econômico-financeiras do contrato administrativo, elas são mutáveis. E aí até para quem adota a teoria de que contrato administrativo é ato administrativo, também considera que essas cláusulas econômico-financeiras dentro do contrato, elas podem sim sofrer alteração. Então, elas sofrem mutabilidade dentro aí do regime jurídico de alteração dos contratos administrativos, ok? Então, 124.2, a linha D da nova Lei de Licitações e Contratos, a gente está tratando aí da revisão do contrato administrativo. Pois bem, quais são as causas de desequilíbrio do contrato administrativo, tá? As causas de desequilíbrio do contrato administrativo, como primeira causa, a gente tem aí a força maior. E o que a gente pode entender como força maior? Ela é uma causa de extinção do contrato, tá? Então, ela exonera o contratado da responsabilidade pela execução do contrato. Vai resultar na rescisão do contrato. Então, a força maior, ela vai resultar na rescisão do contrato. Está lá no artigo 137, inciso 5, da nova Lei de Licitações e Contratos, da Lei 14.133 de 2021. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a força maior, ela é causa de extinção do contrato. Ela me leva a não continuar com aquele contrato por ser impossível continuar com o contrato, tá? Nas bases firmadas. Então, ela vai exonerar o contratado da responsabilidade de executar aquele contrato. Pois bem, mas eu tenho só a força maior? Não, eu tenho outra causa de desequilíbrio, que é o perigo de força maior, tá? Então, o professor Egon Bockmann Moreira, ele traz aí esse perigo de força maior, como sendo uma dificuldade relevante para a execução do contrato, tá? Eu vou alterar a equação econômico-financeira do contrato, porque eu tive um perigo de força maior, eu tive uma dificuldade relevante para executar aquele contrato, isso vai me resultar na necessidade de reequilíbrio desse contrato administrativo. Então, eu vou aplicar teoria da imprevisão. E aí, como a gente viu, eu vou ter uma fonte alheia à vontade das partes, eu vou ter algo imprevisto, imprevisível, algo que foi inevitável, ocorrido independentemente da vontade de quem está invocando a necessidade de usar ali a teoria da imprevisão dentro da alteração do contrato administrativo.
Vejam bem e façam essa diferenciação. O perigo de força maior não é a mesma coisa que a força maior dentro desta doutrina aqui, tá? A força maior resulta o quê? Na extinção do contrato. O perigo de força maior, não. Ele é uma dificuldade ali relevante que vai resultar no reequilíbrio do contrato administrativo, ok? E eu tenho aí o caso fortuito. Eu vou deixar para a leitura dos senhores o artigo 393, parágrafo único do Código Civil, que não traça aí essa diferenciação entre caso fortuito e força maior. Tem doutrinas que fazem diferenciação entre caso fortuito e força maior, aí, fazendo um link aí com forças da natureza, tá? Mas aqui pelo 393, parágrafo único do Código Civil, a gente não tem essa diferenciação. E aí vai ser adotado aqui, deixo para leitura dos senhores. Bom, fatos imprevisíveis ou se previsíveis de consequências incalculáveis vão ser considerados também causas de desequilíbrio do contrato administrativo. E o que mais pode ser considerado causa de desequilíbrio do contrato administrativo? O fato do príncipe, que já havia previsão expressa no artigo 65, parágrafo 5º da Lei 866 de 93, tá? E tá lá no artigo 134 da nova Lei de Licitações e Contratos, tá bom? Fato do príncipe, ele vai trazer uma criação ou alteração de tributos ou outras disposições legais que vai repercutir no contrato administrativo. Mas eu posso ter também fato da administração. E aí, o que seria esse fato da administração? São medidas administrativas diretamente dirigidas ao contratado, que impeçam, retardem ou agravem a execução do contrato. No artigo 132 da nova Lei de Licitações e Contratos, como a gente já viu, ele traz previsão de termo aditivo como condição de execução do contrato. Mas, nas medidas urgentes e justificáveis, eu posso ter antecipação dos efeitos do termo aditivo. E a gente viu isso também na aula que tratou sobre a duração dos contratos administrativos, na aula 3, tá? Eu vou ter que ter uma necessidade justificada e eu vou ter que ter uma formalização em, no máximo, 1 mês, se eu utilizar aí medida urgente e justificável para antecipar os efeitos do aditivo e fazer aí um aditivo de forma urgente para poder alterar o meu contrato administrativo, ok? Então, eu vou ter que ter uma necessidade justificada aí para esse aditivo de forma urgente. No artigo 94 da nova Lei de Licitações e Contratos, eu tenho como condição de eficácia também para os aditamentos a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas, ok? Então, dentro do Portal Nacional de Compras Públicas, a gente vai ter aí a necessidade de publicação tanto do contrato quanto do termo aditivo. E a gente tem lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. É o chamado princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, tá? E aí eu vou deixar para a leitura dos senhores a orientação normativa da Advocacia Geral da União 22 de 2009, tá? Então, no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a gente tem o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E ele vai garantir aos particulares o direito à manutenção das condições efetivas da proposta. Vou deixar para a leitura dos senhores orientação normativa da Advocacia Geral da União, número 22 de 2009, ok? Que vai tratar aí sobre o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, qual é o momento de formação da equação econômico-financeira do contrato? Até aqui a gente tem que ter entendido que esse momento de formação da equação econômico-financeira do contrato vai levar em consideração a data da publicação do edital. E ali, na publicação do edital, vou ter os encargos previstos, ok? Vai levar também em consideração a data que a proposta é apresentada. E aí eu tenho as vantagens previstas ali, a remuneração a ser feita ali ao contratado.
Deixo para a leitura dos senhores orientação normativa da Advocacia Geral da União, 24, 25 e 26 de 2009, para esse ponto específico, tá? E também Lei 10.192 de 2001, lá no artigo 2º, tá? Que é a lei que trata do Plano Real, ok? Então, tá, quais são os instrumentos, então, que a gente vai utilizar para fazer essa alteração das cláusulas econômico-financeiras do contrato administrativo e para manter aí essa equação econômico-financeira dentro do contrato administrativo? Então, a gente tem como primeiro instrumento a recomposição, que também a gente pode chamar de revisão. E a gente tem também possibilidade de previsão de cláusula de reajuste, né? E aí eu vou antever as circunstâncias normais do contrato. E aí eu posso ali estabelecer, por exemplo, uma cláusula de reajuste específico dentro do meu contrato administrativo, tá? E aí eu posso estabelecer ali uma cláusula de reajuste setorial, por exemplo, ou reajuste por índice. E aí eu já estou antevendo uma circunstância que pode me levar a resultar na alteração do contrato administrativo. Deixo para a leitura dos senhores também orientação normativa da Advocacia Geral da União para este ponto específico, número 23 de 2009. Então, de orientação normativa da AGU, número 22, 23, 24, 25 e 26 de 2009, vão tratar sobre as alterações do contrato administrativo. Também tem um parecer da Advocacia Geral da União, número 79 de 2019, que é do DECOR. O DECOR é o departamento dentro da Consultoria Geral da União que trata da uniformização de entendimentos consultivos, tá? Então, um parecer deste departamento, que trata da uniformização, aprovado pelo Advogado-Geral da União, ele vincula todas as consultorias jurídicas que tratem sobre determinado assunto, tá? Então, é um parecer vinculante. Eu vou deixar para a leitura dos senhores acórdão do Tribunal de Contas da União, 1827 e 1828 de 2008, também para esse ponto específico, tá? E pode ser necessário a recomposição e o reajuste dentro do contrato administrativo. Então, posso ter necessidade de revisão, recomposição dentro de um mesmo contrato administrativo e posso ter também o reajuste, ok? Bom, até aqui a gente tem que ter entendido que eu tenho aí a necessidade de manutenção da equação econômico-financeira desse contrato administrativo. E aí eu vou usar determinados instrumentos para fazer essa manutenção aí da equação econômico-financeira do contrato. Então, se eu tiver uma área ordinária dentro do contrato, eu posso prever aí, no próprio contrato administrativo, um reajuste em sentido estrito ou por índice, tá? Então, eu tenho ali o reajuste em sentido lato, no artigo 92, inciso 5 da nova Lei de Licitações e Contratos, 14.133 de 2021. Dentro do reajuste em sentido lato, eu posso considerar que eu tenho o reajuste em sentido estrito ou por índice, tá? Estrito sensu, tá lá no artigo 6º da nova Lei de Licitações e Contratos, a definição dele, tá? E eu posso já antever dentro do meu contrato e aplicar aí o reajuste por índice e aí fazer uma apostila, e aí não vai ser necessário, por exemplo, ter um termo aditivo. Eu posso ter como reajuste também, dentro do reajuste em sentido lato, a repactuação utilizada nos contratos que tenham mão de obra exclusiva, ok? E já prevendo a possibilidade de repactuação, já antevendo no meu contrato administrativo a possibilidade de repactuação, eu também vou poder utilizar a apostila e não vou precisar do termo aditivo. A repactuação está definida também lá no artigo 6º da nova Lei de Licitações e Contratos. Como eu disse para os senhores, todas as definições dentro da nova Lei de Licitações e Contratos estão lá no artigo 6º, tá? E aí eu vou ter a área extraordinária, né? Que aí são fatos supervenientes à assinatura do contrato administrativo. E como área extraordinária, a gente pode trazer a revisão, a recomposição desse contrato administrativo
está lá no 124.2, a linha D da nova lei de licitações e contratos. E aí, como um exemplo de revisão, uma necessidade de revisão do contrato administrativo, a gente pode trazer aí a pandemia, né? O Covid-19. Então, foi uma área que foi considerada extraordinária e pode ser considerada extraordinária dentro do ambiente aí do regime jurídico de contratação pública, e eu necessitei ali fazer uma revisão do meu contrato administrativo, considerando aí a pandemia. É um exemplo aí da necessidade de revisão do contrato administrativo. Pois bem, dentro aqui dessa temática de alteração do contrato administrativo, eu vou trazer para os senhores a possibilidade ou não de reajuste na ata de registro de preços. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre essa possibilidade. Atualmente, o entendimento que se tem no âmbito da Advocacia Geral da União é que não é possível esse reajuste da ata de registro de preços, ok? A ata de registro de preços é um documento vinculativo relacionado ao sistema de registro de preços, tá? Que é um procedimento auxiliar à contratação pública. Então, eu tenho lá, eu faço um pregão, que é a modalidade licitatória ali, para bem considerado comum ali, né? Que é menor preço, geralmente utilizado menor preço. Então, eu tenho o pregão e uso o sistema de registro de preço como procedimento auxiliar. Vai me resultar numa ata de registro de preço que vai ali ter a possibilidade de contratação futura, ok? Essa ata de registro de preço, ela vem sendo considerada, no âmbito da Administração Pública Federal, como um documento que não pode sofrer alteração, que não pode sofrer reajuste. Mas considerando Estado e município, ele pode ter uma previsão distinta nas suas normas e possibilitar esse reajuste na ata de registro de preço, tá? Um possível entendimento também que pode ser adotado nessa questão de reajuste da ata de registro de preço é considerar a ata de registro de preço como um pré-contrato ou um contrato preliminar. Veja que não se está aqui querendo dizer que a ata de registro de preço é contrato. Não, a ata de registro de preço não é contrato, mas ela pode ser considerada um pré-contrato, até porque ela já é um documento obrigacional e vinculativo, tanto para a administração, que está obrigada a contratar de acordo com os fornecedores registrados e obedecendo a classificação, quanto para o contratado, que é obrigado a fornecer o que ele ali estabeleceu e firmou na ata de registro de preço, tá? Então, utilizando lá do entendimento do 89 da nova lei de licitações e contratos, eu posso trazer para dentro do ambiente da ata de registro de preço disposições do direito privado. E lá no direito privado, a gente tem a utilização do pré-contrato. Então, entendendo a ata de registro de preço como pré-contrato, eu poderia aí prever um eventual reajuste. Isso possibilita também que Estado e município possa prever em suas normas próprias específicas, porque aí já não seria considerado como norma geral a possibilidade de reajuste na ata, ok? Mas o entendimento que se tem vigente hoje é que não seria possível. É bom considerar o seguinte também, a gente tem a possibilidade ou não de reajuste e que instrumento eu vou utilizar ali para fazer esse reajuste, tá? Então, quem tem o entendimento que eu posso fazer o reajuste na ata por ser considerada pré-contrato, não está considerando que a ata é contrato. Muito pelo contrário, está considerando que é um pré-contrato. A corrente que defende que eu não posso ter reajuste na ata, por considerar que a ata não é contrato e por considerar que os reajustes devem ser feitos no contrato administrativo, ela considera, essa corrente que considera que não há possibilidade de reajuste, considera que esse reajuste só pode ser feito no contrato administrativo. Então, eu assinei a ata de registro de preço e aí, quando eu for precisar do fornecimento ali daquele serviço ou daquele bem e assinar o contrato, aí que eu poderia fazer esse reajuste, tá bom? Mas eu posso utilizar também outras formas de reajuste, como a teoria dos leilões, também pode ser utilizada aqui na ata de registro de preço para fazer o reajuste da ata, ok? Então, essa foi a nossa aula 4.
e tratou sobre as alterações do contrato administrativo. Vamos ver agora o nosso quiz? Bom, vamos testar agora o nosso conhecimento aí da aula 4 por meio do nosso quiz. E o primeiro quiz, ele vem dizendo: assinale a alternativa correta sobre a teoria dos motivos determinantes, aplicada quando das alterações do contrato administrativo. Então, a alternativa correta. Letra A. Não há necessidade de publicidade dos motivos que levaram à alteração dos contratos administrativos. Letra B. O motivo considerado ilícito não necessariamente anula a manifestação de vontade. Letra C. Deve ser considerada a justa medida na análise dos motivos que levaram à necessidade de alteração do contrato. Letra D. Na interpretação de normas sobre gestão pública, os obstáculos e as reais necessidades do gestor não necessariamente deverão ser observadas em todos os casos. Então, aí, a alternativa correta para o quiz que trata sobre a teoria dos motivos determinantes. E a gente vai ter como alternativa correta a letra C, ok? Então, a letra C vai dizer que deve ser considerada a justa medida na análise dos motivos que levaram à necessidade de alteração do contrato, inclusive utilizando lá as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Letra C é a correta. Vamos para o nosso segundo quiz. O segundo vai tratar que, no que se refere à teoria da imprevisão a ser considerada nas alterações dos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai para a alternativa que não for correta. A letra A, a teoria da imprevisão vai afetar a execução do contrato? Letra B, a gente está procurando a alternativa incorreta. Não necessariamente o fato deve ser considerado externo à vontade das partes para ter a teoria da imprevisão. Letra C, deve ser demonstrado que o fato causa abalo significativo à execução do contrato. Letra D, é necessária a demonstração de que a prestação se tornou mais onerosa para uma das partes. Então, aí a gente está, aqui temos que assinalar a alternativa não correta, a alternativa incorreta. E a alternativa considerada não correta para esse quiz é a B. Não necessariamente o fato deve ser considerado externo à vontade das partes. Como a gente viu aí em toda a aula 4, o fato vai ser considerado externo à vontade das partes para ter aí a consideração da teoria da imprevisão como área extraordinária, ok? Vamos para o nosso terceiro quiz. Com relação às causas de desequilíbrio dos contratos administrativos, vamos lá assinalar a alternativa correta. Letra A força maior, quando considerada causa de extinção do contrato, exonera o contratado da responsabilidade pela execução deste contrato. Letra B, no perigo de força maior, a vontade de quem invoca deve ser levada em consideração. Letra C, não há diferença entre fato do príncipe e fato da administração. Letra D, os fatos do príncipe são medidas administrativas diretamente dirigidas ao contrato que impeçam, retardem ou agravem a execução do contrato. Então, a gente vai ter aqui como alternativa correta para esse quiz a letra A. A letra A trata o quê? A força maior, quando considerada causa de extinção do contrato, exonera o contratado da responsabilidade pela execução do contrato. E aí, como a gente viu na aula, a força maior é diferente do perigo de força maior.
Muito bem, chegamos ao final da nossa aula 4. Tratamos sobre as alterações do contrato administrativo, sobre os percentuais a serem considerados, tanto nas alterações quantitativas quanto nas qualitativas. Tratamos que essas alterações podem ser feitas de maneira unilateral pela administração, mas isso não impede que eu também possa fazer de forma consensual com o contratado. Tratamos sobre a importância de ter uma alocação de riscos antes, previamente, à assinatura desse contrato para estabelecer aí quais riscos serão suportados pelo contratado, quais riscos serão suportados pela administração. Tratamos sobre os mecanismos aí de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de manutenção das cláusulas estabelecidas que trazem aí a um contrato saudável, econômico e financeiramente. Espero que que vocês tenham tido um bom aproveitamento aí na aula 4, que tratou sobre a alteração do contrato administrativo. Muito obrigada pela atenção de todos. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.